A sua maior fonte de sofrimento é essa ideia, essa noção de que você tem que ser um determinado tipo de pessoa para ser alguém, para conseguir o amor das pessoas, para conseguir o respeito das pessoas, para conseguir a atenção das pessoas. Mas é só quando você volta ao seu equilíbrio é que você se sente completamente tranquilo. Por quê? Porque uma das maiores fontes de alegria do ser humano é quando a gente volta a respeitar quem nós somos. De uma tal maneira que a gente não precisa mais esconder aquela pessoa que a gente não quer que a gente seja, ou que a gente não quer que as outras pessoas percebam. Da onde que nasce isso? Da onde que gera tudo isso? Antes da gente entrar nesse ponto, é importante que você perceba uma coisa importante. Isso é o seguinte, que todos nós temos uma linha que une a gente, toda a humanidade. E essa linha que une toda a humanidade é que nós nascemos com uma determinada essência. E essa essência, ela é comum a todas as pessoas. Essa essência, ela é o que a gente chama de a nossa personalidade. Se você der uma olhada, você não vai conseguir encontrar quase que nenhuma resposta de onde que vem essa personalidade. Então é como se fosse uma impressão digital. A gente nasce com uma impressão digital, uma determinada íris no olho, e a gente nasce com essa personalidade. E essa personalidade, ela é totalmente conectada com a sua missão de vida. Né? O que é a sua missão de vida? Seriam os seus propósitos, a razão pela qual você nasceu aqui na Terra. Sabe aquilo que a gente procura? Por que eu nasci? O que eu tenho que fazer da minha vida? Não é? E para você conseguir cumprir esse propósito e essa missão de vida, obviamente, você também nasceu nessa sua essência com determinados dons e talentos para cumprir ela. Então tudo isso daqui está conectado. Agora, o que separa a gente? O que separa a gente é o medo. Sabe? Num determinado momento da sua vida, você percebeu que você precisava se adaptar para conseguir o respeito das pessoas. Que você precisava, sabe, ser um outro tipo de personagem. E esse é o maior risco que a gente corre. Como é que isso surgiu? Isso surgiu da seguinte maneira. Nessa impressão, imagina o seguinte, que a gente nasceu com essa impressão digital, né? Com essa essência nossa, com essa personalidade, com dons e talentos muito específicos. E aí, eu te pergunto uma coisa. Quando você era criança, quando você era bebê, o que você precisava fazer para conseguir o amor das pessoas? O que você precisava ser? Nada, não é? Bastava você ser. Basta você chorar, que você consegue que a sua mãe vem, você podia gritar que já vinha o amor das pessoas, né? Já vinha o respeito das pessoas, você não precisava basicamente fazer nada. Aliás, quando a gente olha para as mulheres, você deve ter percebido que as mães acham as crianças lindas, é ou não é? Você pode olhar e falar assim, poxa vida, mas ele não é tão bonitinho assim, né, mano? Mas a mãe sempre acha linda. Por que ela acha linda? É porque ela está, literalmente, ela está drogada. Ela está drogada porque o organismo feminino, uma mulher hormonalmente equilibrada, ela tem, o organismo solta nela um hormônio que se chama oxitose. E essa oxitose impede com que uma mãe largue do filho, com que ela se separa do filho. Nós homens também temos isso, mas uma dose muito menor. É por isso que a gente consegue se separar de uma família se a gente quiser. Mas a mãe não, ela é compelida, ela precisa estar junto com ele. Agora, tem um dia, e você sabe disso, que esse hormônio começa a cair. Depois de alguns meses, às vezes 6 meses ou 1 ano e meio, esse hormônio começa a cair. E quando esse hormônio começa a cair, é quando exatamente o medo entra na nossa vida. É quando a gente fazia exatamente as mesmas coisas que antes. A gente chorava do mesmo jeito, mas a mãe já não vem naquela mesma velocidade. E todo pai, toda mãe sabe quando a criança tem um choro de manhã, quando é um choro de que ela se machucou, quando é um choro de fome. Verdade ou não? Mas nesse dia que os pais já não vêm tão rápido, é quando a gente começa a perceber o seguinte, caramba, eu ser quem eu sou já não é mais o bastante. E aí entra um dos maiores medos. Nós temos 2 grandes medos na nossa vida. Mas um dos nossos maiores medos é esse medo da gente não ser bom o suficiente. Não ser bom o bastante. Porque se a gente não for bom o bastante, o que significa ser bom o bastante? Que a gente não é inteligente o suficiente para conseguir a atenção das pessoas, que a gente não é engraçado o suficiente, que a gente não é rico o suficiente, que a gente não é forte o suficiente, qualquer coisa como essa, que a gente acredita que a gente não é bom o suficiente para conseguir a atenção das pessoas, significa que provavelmente a gente vai ficar sozinho. Né? E se a gente ficar sozinho, aí vem segundo grande medo nosso, significa que a gente não
é digno de ser amado. E aqui nós temos os dois grandes medos do ser humano. Agora você imagina isso daqui chegando quando você é uma criança com 1 ano e meio de idade. Ou seja, quando você chora e os pais já não veem. Aí nesse momento você começa a pensar o seguinte, bom, o que eu preciso fazer para conseguir o amor das pessoas? A gente começa a adaptar. E quando a gente começa a adaptar, a gente começa a lentamente se afastar do nosso centro, de quem nós somos. Como isso acontece na prática? Acontece mais ou menos o seguinte: imagina que você é criança e de repente você chega e se machuca. E aí vem os seus pais correndo. E você grita e eles vêm correndo. Aí depois se machuca de novo, ele vem correndo. Se machuca, corre, se machuca, atenção. Não demora muito para o seu cérebro conectar aqui. Ter problema significa ter atenção. E aí você começa a ver pessoas que às vezes eles não conseguem largar de problemas. São pessoas que eles tem depressão, consegue tá sempre na depressão, porque depressão significa ter problema, e eu associo depressão com amor. Ou significa que todas as vezes que eu tenho um problema na minha vida, eu tenho atenção nas pessoas. E se você tentar arrancar isso aqui, é como se você pegar e a pessoa ela cria uma espécie de uma identidade com o problema. Você já passou por uma situação, já tem uma experiência que você tentou ajudar uma pessoa, aí você fala assim, cara, esse problema não é tão difícil, mas você tenta arrancar aquele problema e fazer, faço para você falar. A sua vida é mais fácil que a minha. Mas se você entendesse como é que é o meu problema, ou seja, ela conectou a identidade dela com aquele problema. E se você tentar arrancar aquele problema dela, ela vai tentar arrancar o seu pescoço. Ou, imagina que chega de repente essa criança um dia, ela começa a brincar com o Lego, começa a construir as coisas e ela recebe toda aquela atenção, todo aquele amor, né? E de repente ela começa a ir bem na escola e toda aquela atenção, olha, vem aqui, olha Maria, olha só o que o nosso filho fez, olha só que lindo, isso aqui, começa. E aí começa a ser uma criança que ela começa a conectar o seguinte, puxa, construir coisas, crescer, ser um workaholic, isso significa respeito, isso significa atenção, isso significa unir as pessoas ao meu lado. E aí nasceu um grande conquistador. Ou de repente chega uma criança que um dia ela desiste e ela começa a fazer brincadeira. E aí os pais começam a bater pau, olha só, e começa a dar risada para ela. Aí ela faz outra brincadeira, mais risada, faz outra brincadeira. Aí nasceu basicamente um comediante. Ou de repente os pais eles curtem de fazer aventuras radicais e a criança gosta de se expor, porque a criança isso não tem medo de se machucar, né? Não tem nenhuma referência para a dor. Então ela vai, ela se expõe e tudo mais, e aí os pais começam a bater palma. E aí nasceu um grande aventureiro. Olha, eu estou falando de uma forma metafórica, no sentido de aumentar o sentido das coisas, mas é basicamente isso que acontece. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai se adaptando e a gente vai se afastando desse centro. E o risco que a gente corre é que a gente começa a acreditar que essa pessoa que nós estamos hoje é quem efetivamente nós somos. Mas não é quem nós somos na nossa essência. Então, se você quiser saber o que molda a sua vida, o que direciona todas as suas decisões, desde que você era criança até hoje, pensa no seguinte. Quando você era pequeno, e se você foi criado pelos seus pais, um deles, você tinha que correr mais para ter o amor e a atenção dele ou dela. Vamos dizer que você foi criado pelos seus pais, talvez o seu pai ou sua mãe, um deles você tinha que correr mais para conseguir a atenção, o respeito e o amor dele. Uma vez que você pensou nisso, pense na seguinte pergunta: quem que você tinha que ser para conseguir esse amor e essa atenção dele? Você tinha que ser uma pessoa que era quieta, você tinha que ser uma pessoa que era durona, você tinha que ser uma pessoa que era engraçada, divertida, você tinha que ser uma pessoa trabalhadora. Quem você tinha que ser? Ou, pensa no contrário, pensa de trás para frente. Quem que você não podia ser para essa pessoa? Você não podia ser preguiçosa? Você não podia ser tranquila, relaxada? Você não podia ser gorda? Você não podia, você não podia se cuidar? Você não podia ser atleta? O que você não poderia ser para conseguir o amor dessa pessoa? Isso é o que direciona a sua vida até hoje. Por isso você dá uma olhada. Até hoje, quando você conquista alguma coisa, para que normalmente você vai ligar? Se você tem uma boa relação com essa pessoa, você vai ligar para ela, para mostrar, olha só meu pai, olha o papai, o que eu fiz, olha só a mãe, o que eu fiz, olha só o tio, o que eu fiz, olha só quem que eu sou hoje, olha só o que eu consegui.
porque você quer ainda compartilhar, porque até hoje ainda busca isso, o amor daquela pessoa. Perceba as nuances, a maneira como você trata com ela. Muitas vezes, certa vez eu estava com uma cliente e ela já estava aqui nessa faixa dos 30 a 35 anos e até hoje ela corria atrás do amor da mãe dela. E ela tratava a mãe dela de um determinado jeito, ela pressionava a mãe dela de um determinado jeito, ela copiava o conceito da mãe dela e ela replicava isso daqui no marido dela. Ela replicava essa mesma coisa nas crianças dela. E ela nem percebia que ela replicava. E era alguma coisa que não tinha nada a ver com ela, porque ela era uma pessoa livre, era uma pessoa solta, uma pessoa que amava a vida. Mas a mãe é uma pessoa cautelosa. A frase da mãe dela era sempre o seguinte: olha, a pessoa que é cautelosa vive mais. E essa moça, ela é extremamente livre, solta, tranquila, relaxada, aventureira, gosta de sair, gosta de experimentar coisas. Mas quando ela efetivamente ela aceitou a responsabilidade, ou seja, quando ela começou a ter filhos, começou a casar, ela começou a ter filhos, ela casou, ela trouxe isso aqui para casa, falou, não, cautela, não isso aqui, e ela começou, por quê? Porque ela tinha receio do que a mãe dela iria pensar se ela errasse, o que a mãe dela iria pensar se o filho dela engasgasse, o que a mãe dela iria pensar se ela não fosse uma boa dona de casa. Até hoje nós somos assim. Então você precisa, num determinado momento da sua vida, se divorciar dessa história e falar, isso daqui não sou eu. E voltar à sua essência, voltar a se respeitar. Porque se você não fizer isso, o que a vida faz é o seguinte, ela chega um determinado dia e ela interrompe essa história. E ela manda uma doença para você. Ela manda um acidente para você. Ela manda uma pessoa que você ama sair da sua vida. E ela interrompe isso daqui. De uma tal maneira que você fala assim, putz, certa vez eu estava com uma cliente que trabalhava tremendamente, fazia tudo o que a empresa queria, horas essas, nem cobrava isso aqui da empresa, não é? E aí chegou um dia que ela começou a ter se sentir um pouco mal, e ela foi no médico e o médico falou o seguinte, olha, escuta, você teve um princípio de um ataque cardíaco aqui, definitivamente você não pode mais ter esse ritmo, você precisa diminuir o seu ritmo. E aí ela chegou e falou assim, não, Maurício, tomei uma decisão na minha vida, eu quase morri, eu não vou mais trabalhar tanto na minha vida. Não é? Então, se você começar a fugir do seu centro e você não conseguir, sabe, desenvolver o seu propósito, você está sempre batendo na sua cabeça, olha só quem que eu sou, e essa missão de vida, a sua vida vai interromper. E normalmente essa interrupção é uma coisa dolorosa. Então, o que eu sugiro para você é o seguinte, não espere para a vida interromper a sua vida. Pare hoje, reflita. Quem sabe um dia você consegue romper e aí você começa a fazer o quê? O caminho de volta. Você começa lentamente a voltar a ser quem você é. Uma linda jornada de volta ao seu ponto inicial. Muito cedo você aprendeu que essa separação inicial dos nossos pais significa sofrimento, significa dor. E a nossa sociedade mostra que separação é dor, que a gente não pode lidar com a nossa vulnerabilidade, porque se você for vulnerável, se você mostrar que você não é bom o bastante, isso pode significar que você não consiga o respeito das pessoas, e não conseguir o respeito das pessoas significa que você não consiga conquistar as coisas. Então a gente, ao longo da nossa vida, o que muitas vezes a gente começa a fazer é gerenciar essa vulnerabilidade, gerenciar essa dor e viver tentando encapsular essas coisas, sabe, esse medo de nós mostrarmos que nós realmente somos para as outras pessoas, de uma tal maneira em que elas não vejam isso. Então a todo momento a gente fica escondendo isso das pessoas. Agora, se você perceber, o grande líder é aquele líder que não tem o menor problema de mostrar as fraquezas dele. Ele não tem o menor problema de trabalhar isso para as pessoas e reconhecer essa parte dele e ter essa humildade de perceber que não tem problema. Que eu sou bom em determinadas coisas, mas é que eu não sou tão bom em outras. Mas o que a nossa sociedade diz? Ela diz o seguinte: quando você ama uma pessoa, o que você faz por ela? Qualquer coisa, não é? E aí você vem e você casa com uma pessoa e depois de algum tempo você começa a perceber que essa pessoa que você ama muito, ela, dentro do relacionamento, ela começa a não respeitar determinadas regras. Ou melhor, ela não tem as mesmas regras que você tem. E essa expectativa de quebra de regra que é a fonte do sofrimento. Não é dor é boa, mas a nossa fonte de sofrimento é essa quebra de expectativa, onde a pessoa não respeita as mesmas regras que nós respeitamos. Então muitas vezes no casamento, as pessoas começam a fazer o seguinte, ela desloca esse amor
não é? A gente tem um amor incondicional pelos filhos e a gente não consegue ter esse amor incondicional pelo adulto justamente por causa dessas quebras de regras, dessas expectativas que nós temos, e a gente começa a deslocar esse amor, já que eu não consigo ter com meu marido ou com minha esposa, eu vou ter, sabe com quem? Com os meus filhos. Porque com os meus filhos eu controlo, não é? Eles estão efetivamente enrolados comigo. Porque eu vou controlar o amor deles. Se eu não conseguir isso aqui, eu não vou dar aquilo. E muitas vezes a gente começa a fazer isso também com os adultos. A gente começa a comercializar o nosso amor. Se você me der isso, se você me der esse tanto, eu vou fazer esse determinado tanto. Então, se você entendeu isso, você deu o primeiro grande passo para você voltar a ter seu equilíbrio, voltar a ser a pessoa que você é, a ter noção de que essas forças controlam a sua vida e que determinam muitas das suas decisões, da pessoa que você tenta ser, das decisões que você tomou no passado. Ele quase que afunila a maneira como você vai para a esquerda ou vai para a direita ao longo da sua vida. Eu te passei tudo isso para que você pense um pouco sobre quem você realmente é. Não quem você tem que ser para as pessoas. Não esse personagem que você é hoje, mas quem você realmente é lá dentro. Talvez você seja uma pessoa que ama a liberdade. Pense no seguinte. Sabe aquilo que você admira numa outra pessoa? Muitas vezes aquilo é quem você é por dentro. Às vezes você é uma pessoa que você se considera, eu sou uma pessoa tímida, mas você admira uma pessoa que é extrovertida. De repente, você é uma pessoa extrovertida, mas você nunca destravou isso, porque quando você era, às vezes, muito pequeno, você foi ensinado a não ser uma pessoa extrovertida. Porque ser uma pessoa que aparece a todo momento, significa que você pode levar pancada também a todo momento. Então não, fique aqui, recolha-se, volte-se dentro de você. Então a ideia é que, pense nesses próximos dias, quem você é. Pense em fazer esse retorno, essa volta à sua essência. A tentar encontrar os seus dons e talentos, os seus verdadeiros dons e talentos. Dons e talentos são como se fosse uma matéria-prima, sabe? Muitas vezes, se você ainda não encontrou os seus dons e talentos, é como se fosse um metal precioso. Normalmente você não encontra ele na rua, né? Ele está embaixo da terra e ele precisa de certas condições para eles aparecerem. Então, quais são efetivamente seus dons e talentos? Tem um botão abaixo onde eu vou te ajudar a voltar à sua essência. Eu vou te ajudar a descobrir quais são os seus dons e talentos. De uma tal maneira onde você vai descobrir quais são as 3 perguntas que as pessoas mais fazem quando estão no momento da morte. E você não vai querer chegar nesse momento para fazer essas 3 perguntas, não é? Vamos descobrir antes. E aqui eu vou deixar para você uma última pergunta. Pense no seguinte, uma vez que você pensou nisso, pense no seguinte. Quem é você, ou quem você seria, sem medo? Quem que é você sem medo? Você seria uma pessoa mais livre? Sem receio de julgamentos? Uma pessoa mais criativa? Uma pessoa que não teria receio de fazer as coisas? Uma pessoa com mais alegria? Quem seria você se você arrancasse essa casca sua, esse personagem que você criou? Qual que é a sua essência? Aí você vai descobrir quem você realmente é. Aí você vai descobrir qual que é o seu ponto de equilíbrio. Se você quiser descobrir, clica no botão abaixo e eu te vejo no próximo vídeo.